Esse circuito é um relógio digital composto por contadores síncronos. O relógio possui contagem de hora, minuto e segundos. Começando pelo primeiro bloco de contadores síncronos, que corresponde à unidade de segundos, temos o circuito básico de um contador de 0 a 9, em que a saída dele vai afetar o clock do próximo bloco, que conta de 0 a 5. Todos eles feitos pelas tabelas verdades. Módulo 10, módulo 6, que vai de 0 a 5. O diferencial aqui é que na entrada do clock de cada bloco de contadores síncronos existe um MUX 2 para 1. No primeiro bloco, esse MUX seleciona uma frequência entre 60 e uma frequência que seria 60 ou 120 Hz. Normalmente o endereço que está em todos os MUX é 0, o que significa que o primeiro endereço é a frequência normal. Nesse caso, do primeiro é 60 Hz. Já no segundo bloco, o seletor de frequência seleciona entre a frequência que é resultante do último flip-flop do primeiro bloco ou a frequência de 120 Hz. No caso, essa frequência de 120 Hz aqui é compartilhada para todos os seletores de frequência. A lógica se estende para os demais blocos de flip-flops. Cada entrada de clock é feita uma seleção entre a frequência emitida pelo último flip-flop do bloco anterior ou de 120 Hz. Quando definimos em uma dessas chaves, aceleramos o relógio para frente, ou seja, adicionamos uma unidade a cada segundo quando acionamos a chave. Na verdade, não é uma unidade por segundo, é uma unidade a cada meio segundo, porque eu dobro a frequência aqui. O circuito ele foi feito para os minutos e segundos. O primeiro display vai de 0 a 5 e o segundo vai de 0 a 9. Porém, na contagem das horas, o primeiro display vai de 0 a 2 e o último vai de 0 a 9 ou de 0 a 3. A elaboração dessa primeira parte aqui foi feita normal. Ou seja, esse bloco vai de 0 a 9 e esse bloco vai de 0 a 2. No entanto, quando ele atinge 23, ou seja, 2 em cima e 3 embaixo, é necessário que o relógio resete. Para isso, utilizei alguns blocos lógicos que vão identificar o sinal 1, vindo desse flip-flop mais significativo, e o sinal 3, vindo desses dois flip-flops, ou seja, o Q0 e o Q1, quando em nível alto, manda o sinal para essa end de 3 entradas, juntamente com o sinal 1 que vem do Q1 desse último bloco aqui. Feito isso, ele vai mandar um sinal positivo que é invertido e inserido dentro da entrada dessa end, do qual essa end ela recebe sinal do bloco combinacional normal, que foi feito através da tabela verdade daqui, ou seja, do contador de 0 a 9. Então, é possível selecionar quando deve fazer a contagem de 0 a 9 ou quando deve fazer a contagem de 0 a 3. Então, sabendo que o último estado aqui, quando ele vai contar até 3, é 1100 e que a próximo pulso de clock ele vai alternar aqui para o 4, eu preciso que, ao invés desse flip-flop togue seu valor de 0 para 1, é necessário que ele mantenha. Então, o sinal que vai sair daqui
ele vai ser 1 quando eu preciso que ele togue para 1, ou 0 quando eu preciso que ele mantenha seu valor. Então, a lógica utilizada aqui, quando todos esses sinais aqui de entrada estão em nível alto, o sinal de saída o sinal de saída dele que entra nessa NOT vai ser invertido para 0, ou seja, forçando o valor 0 no J2 e qualquer coisa no K2. Dessa forma, tendo em mente que o valor anterior era 0, temos a combinação 0x, em que 0x, como a gente pode pegar como um exemplo aqui, ele mantém o estado anterior, dado que ele foi 0. Então aqui eu mantenho 0, zerando todo esse bloco e fazendo a contagem de 0 a 3, resetando no próximo ciclo. No entanto, apenas isso não vai zerar o próximo bloco de flip-flops, pois quando ele chega no 23, se fizermos só isso, ele vai contar até 23. Quando chega no 3, ele zera isso aqui e ele passa a contar a partir do 20. Então precisamos resetar aqui de cima. Para fazer isso, eu utilizei o sinal que identifica o valor 3, dado que aqui é 2, para mandar um pulso positivo na linha de clock do próximo bloco. Então, quando aqui ele alcança esse valor positivo, ele manda para essa end o valor positivo, e aqui nessa end ele sincroniza com o relógio anterior para que, quando ele faça a transição do 3 para o 4, teoricamente, que seria do 3 para o 0, dado que aqui foi 2, né? Ele vai mandar esse sinal também para aqui para cima, ou seja, ele vai carregar esse sinal 1 e vai dar um clock no próximo bloco de flip-flop, zerando ele. Agora vamos ver isso aqui na prática. Então, dando play aqui, a simulação está um pouco lenta, dado que aqui tem muitos elementos, mas eu vou mostrar esses dois funcionando, como acabei de explicar. Vou adiantar primeiro a dezena das horas para 2, e aqui eu vou fazer o relógio correr normalmente. Observe que ele vai chegar no 23 e vai zerar os dois. Pronto. Vou deixar aqui correndo normalmente, para que seja observado que está funcionando, e vou mostrar o adiantamento dos outros circuitos. Aqui na dezena dos minutos é possível adiantar, e na unidade dos minutos também, assim como nos segundos também. E observe que aqui em cima também ele atingiu o valor 23 e reiniciou. Vou mostrar agora que, atingindo o valor 59, ele também reinicia. 55. Vou esperar aqui dar um valor fechado. Pronto. Aqui eu sem querer acionei. Pronto. Valor 10. Quando ele atingir 59, aqui vai ter que vir para 11. Ops. Deixa eu colocar de novo aqui. (59). Aqui no caso foi para 12, porque ele tinha ido para 11, pois eu modifiquei esse aqui para ele adiantar, e ele acabou indo para o 6, né? Seria o 65, que estava 55 aqui antes, e ele pulou. E aqui também ele funciona da mesma forma. Quando ele atingir 59, ele vai mudar aqui para o 2. Pronto. Está demonstrado aqui o circuito do relógio feito com contadores síncronos